causas. O que causa esse vazamento intestinal, essa separação dessas células, tá? Primeiro, disbiose intestinal. O que é disbiose? Nós temos a flora intestinal, um microbioma intestinal que tem quantidades ideais e variedades ideais de micro-organismos. Quando eu não tenho quantidade e variedade da forma que deveria ser, eu tenho um quadro de disbiose. É um desequilíbrio entre bactérias protetoras e bactérias agressoras. Quanto maior o número de bactérias agressoras nesse intestino, maior vai ser o espaçamento celular. Então, isso daqui é um dos fatores que provoca a separação celular e o vazamento intestinal, tá? Um outro fator que é bem importante, tá, gente? Glúten. Eu sei que muita gente torce o nariz a hora que eu falo do glúten, tá? Mas o glúten, ele tem uma proteína que chama zonulina. Essa zonulina, ela tem o poder de causar essa separação celular, tá? Gente, glúten, ele é uma colinha, né? E ele começa a separar, começa a entrar ali, ó, no meio dessas células e começa a provocar essa separação. Então, o glúten, quando a gente está nesse processo de fechamento, ele realmente é um alimento que não pode estar no dia a dia. Eu, particularmente, não recomendo para nenhum dos meus pacientes, nenhum dos meus clientes, a ter o glúten no seu dia a dia. Uma vez que a gente fechou o vazamento, se essa pessoa não for celíaca, ela vai poder ter um alimento ali com glúten esporadicamente nas suas exceções, não vai causar grandes danos no corpo dela, mas não no dia a dia. Porque quanto maior for o contato dessa pessoa com a zonulina, com o glúten, maior vai ser a chance dessas células começarem a se separarem. Não é o que a gente quer, tá? Inflamação crônica. A inflamação crônica também favorece essa separação epitelial, essa separação celular. Mas, Stephanie, você falou que o que causa a inflamação crônica é exatamente a separação. Isso aqui é para vocês entenderem que vai criando um caso de círculo vicioso. Ciclo ou círculo também. Círculo ou ciclo vicioso aqui. Quanto maior o espaçamento, maior a inflamação. Quanto maior a inflamação, maior o espaçamento. Então, se a gente não fizer algo para cortar esse ciclo ou esse círculo, a gente não vai conseguir ter um resultado eficiente. Entrar com algumas medidas ali para cortar esse ciclo vicioso e favorecer, ajudar esse corpo a fechar esse vazamento, a emendar essa mangueira aí que tá vazando, tá? E óbvio, né, gente, evitar ao máximo alimentos inflamatórios. Então, a gente tá falando ali de glúten, de lactose, excesso de açúcar, os alimentos processados, né, os corantes, os aromatizantes, os realçadores de sabor, então, os conservantes, né, sintéticos, todos esses alimentos que são inflamatórios vão aumentar a inflamação e vão aumentar essa separação celular, tá? Toxinas sintéticas, então moléculas sintéticas que a gente coloca para dentro do corpo todos os dias, seja através da alimentação, seja através das panelas, né, panela de alumínio, panela de teflon, que a gente começa a colocar essas moléculas de teflon, de alumínio, né, esses antiaderentes para dentro, vários produtos que a gente tem contato todos os dias que entram na corrente sanguínea e que são artificiais também favorecem essa separação intestinal. O que mais? Excessos de medicamentos. Stephanie, mas o meu cliente precisa tomar um medicamento de uso contínuo. Ok, você sabe disso, ele também sabe disso. O que você vai fazer? Você vai alertar ele dos riscos e falar para ele que ele vai precisar ser mais direto naquilo que ele está fazendo. Ele vai precisar ter mais foco na hora dele resolver esse problema, dele fazer esse fechamento. Na hora que ele estiver aplicando o dummy, ele vai precisar ser bem focado. Por quê? Porque ele naturalmente está colocando
para dentro do corpo dele esses medicamentos de uso contínuo que vão forçar essa separação. Então, se o medicamento já está forçando essa separação, eu preciso ter mais ações que ajudem no fechamento. Por quê? Porque se eu tiver mais ações que ajudem na separação, não adianta. E é aqui que eu falo, às vezes, para os terapeutas que ficam tentando trabalhar muito o dummy, sabe? Adaptar muito o dummy para caber na vida do cliente. Ai, mas o cliente não sei o quê. Mas, gente, quem quer fazer, dá um jeito. Quem não quer, vai sempre dar uma desculpa. Essa é a dura verdade, tá? E daí você fica adaptando tanto, você tira tanta coisa porque aquele cliente não quer fazer, que no final das contas você não tem força, você não tem ferramentas o suficiente para forçar esse fechamento. E daí não tem resultado. Ai, mas a Stephanie falou que era um método que resolvia, que era essa prática que era poderosa. Se for feita da forma que ela desenhou para ser feita. Se for feita da forma que foi comprovado cientificamente e clinicamente, vai fazer efeito sim. Agora, se você for ali tentar resolver o problema do cliente e comprometer a técnica, provavelmente ela não vai ser tão eficiente. Então precisa fazer da forma que ela foi desenhada para ser feita, tá? O último problema aqui que ajuda nesse processo de separação é o estresse. Mas como assim, Stephanie? Estresse vai ajudar a separação celular, trabalhar no intestino? Não faz sentido. Faz todo sentido. Porque quanto mais crônico for esse estresse, mais oxidativo ele é. O que isso quer dizer? Ele provoca a oxidação, a morte celular, tá? E essa morte celular, essa oxidação, libera muitos radicais livres dentro do nosso organismo que provocam inflamação crônica. Então, lembra que eu falei da inflamação? Se está aumentando a inflamação, vai aumentar essa separação. Então, enquanto eu estou ali trabalhando o dummy, ajudando esse cliente a resolver esse problema, eu preciso ter técnicas e estratégias que vão ajudar ele a modular esse estresse. Tá? O dummy já prevê isso, a gente já tem os óleos essenciais lá dentro que ajudam nesse processo, a rotina de sono que também é essencial tanto para fazer esse fechamento do vazamento intestinal quanto para resolver essa questão do estresse, porque quem não dorme bem não vai conseguir modular o estresse nunca na vida, tá? Mas você como terapeuta pode usar outras técnicas, outras estratégias que você já conhece, que você já usa no dia a dia, seja meditação, respiração, reiki, acupuntura, massagem, reflexologia, enfim. Aí você pode buscar das estratégias, auriculoterapia, busca das estratégias que você já conhece para ajudar esse cliente a modular o estresse, tá? Mas sempre aliado com o tratamento de raiz, sempre aliado com a estratégia que vai causar o fechamento desse vazamento intestinal.